A arquitetura expressa a arte através da sua finalidade. Com linhas, cores, texturas e elementos, transforma-se casas em lares, pontos comerciais em grandes marcas e paredes brancas em uma galeria de histórias e afetos. Tem arte, tem funcionalidade, tem traços humanos e tem muita técnica. O convidado de hoje vai falar de um tema muito profundo e que renderia horas de conversa: como combinar arte e funcionalidade dentro da arquitetura. O arquiteto Alex Dalcin tem 16 anos de profissão e tem uma característica muito interessante em seus trabalhos, onde ele primeiro desenha cada projeto à mão, planeja cada detalhe minuciosamente e, assim como a obra de arte que inicia na ponta dos dedos, ele transforma tudo isso em obras magníficas. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, Alex. Obrigada por compartilhar com o nosso público todo o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite, Hanna. É um prazer estar aqui conversando com você. Bom, vamos começar pela pergunta mais complexa do nosso episódio. Como você enxerga a relação entre a arte, a estética em si e a funcionalidade na hora de elaborar um projeto arquitetônico? Ô, Hanna, acontece assim. Não, tá tudo interligado. Sabe? Uma coisa não se desvincula da outra. Nós arquitetos, a gente se considera lá no escritório como operário. Então a gente é um operário da pessoa que está ali nos contratando. Entender esse programa dessa pessoa, saber as necessidades dela e da família, é o que acaba direcionando todo o projeto para como ele vai ser esteticamente, como ele vai funcionar, sabe? Como essa família vai viver ali dentro. Então a gente tem muito direcionado essa parte da estética e funcionalidade acontecer de uma maneira natural. É a necessidade da pessoa, é a maneira como ela vive, a maneira como a família dela vive, que dá esse norte para o projeto. Então a estética e a funcionalidade acaba acontecendo naturalmente perante tudo isso. Ah, bacana, até porque não faz sentido ter toda uma beleza se não for para usufruir dessa beleza, né? Exato. Normalmente mais pedido lá dentro do escritório é uma arquitetura prática. A pessoa sempre chega e fala que quer uma casa prática e tal. E aí, depois que ela falou, ela lembra, não, mas tem que ser bonito também. Como a gente faz esse dever de casa muito bem feito, a gente gasta muitas horas, são muitas horas dedicadas a conhecer as necessidades dessa família, acaba que o resultado final, quando está lá construído pronto, a pessoa não tem como ela não se identificar. Ela começa a reconhecer cada canto, ela sabe que tudo aquilo ali que está construído para ela foi pensado e foi projetado para ela e para a família dela. Então a beleza está aí. É o sentimento de pertencimento, né? Exatamente. Ai, perfeito. Alex, e como você estuda o seu cliente para criar um projeto que de fato seja algo inovador, bonito e prático? Quais pontos que você considera? Fundamental você conhecer o cliente a fundo. Uma coisa que a gente está perdendo um pouco e que eu acho que tem que ser resgatado na arquitetura é esquecer um pouco referências externas. Sabe? A gente tem hoje uma quantidade de informação que chega para nós de uma maneira muito rápida, muito substancial. E se você não tiver com o seu objetivo muito bem determinado por esse programa que o cliente te entregou, você acaba se perdendo no meio desse emaranhado de informações. Sabe, vira uma compilação de coisas que você entrega para o seu cliente e que às vezes ele não se identifica com aquilo. O valor do design, o valor de uma pedra importada, o valor de uma luminária assinada, isso tudo é muito legal, isso tudo funciona muito bem. Tá? Mas o que o arquiteto tem que lembrar quando ele vai fazer um projeto para uma empresa, para uma família, é de trazer a criatividade à tona. Sabe? É usar materiais que às vezes têm a ver com o que a família produz ou com o que a empresa cria e trazer isso para dentro do projeto e transformar isso na identidade do projeto. Usar a criatividade a favor do cliente, a favor do projeto, a favor de um bom resultado. Usar as referências como referência mesmo, não como algo final, né? Não só o copia e cola. Exato. Né? A gente tem alguns exemplos lá no escritório, que a gente vai falar mais tarde da história dos nomes. A Casa da Onda, por exemplo, que é uma casa na Aldeia do Vale, é a única casa, eu acho que deve ser a de Goiânia, que a fachada da casa é feita com paver de calçada, que é esse bloquinho que a gente usa para fazer calçada. É o elemento da fachada. Tem tudo a ver com a família, tem tudo a ver com a história deles. Então é isso que a gente busca lá, é fazer essa identidade de quem vai usar
à tona na arquitetura. Não, e deve ser muito bacana, né? A família chegar em casa, ver que aquilo que ela usou como referência, mas no final foi transformado como algo único para ela, dela falar assim, essa é a minha casa, foi planejada para mim. Deve ser muito gratificante ver esse sentimento, né? Esse algo único é o que nos paga, assim, essa é a nossa verdadeira paga. Alex, e a gente percebe que o cenário da arquitetura está ficando cada vez mais exigente, muitas tendências, né? E como você avalia essas tendências para você continuar mantendo a sua identidade nos seus projetos? Então, eu acho que seguir tendências é a chave para o fracasso em relação ao projeto de arquitetura. A gente gosta de, pelo menos assim, é o que a gente faz, é o que a gente tenta fazer lá no escritório. A gente não gosta dessa arquitetura que fala alto, sabe? Essa arquitetura que grita, né? A gente gosta de uma arquitetura que fala baixinho, uma arquitetura mais sutil, uma arquitetura mais limpa. É engraçado como a resposta para cada projeto depende da época que você está. Se você chegar para a gente lá no escritório hoje e falar, eu queria fazer uma casa, as respostas que eu vou te dar não são as mesmas que eu te daria em 2018 e não vão ser as mesmas que eu vou te dar em 2032, por exemplo. A arquitetura, ela se molda com o tempo, ela se molda em relação ao usuário. Eu acho que seguir tendências é um erro e, como eu já havia dito anteriormente, fazer arquitetura pro usuário, pro cliente, fazer arquitetura que atenda o programa de quem vai usufruir daquilo. No episódio anterior, eu cheguei até a falar que apostar no clássico é bom porque ele é belo e atemporal. Sim. A gente mantém essa mesma ideia, claro. Então. A arquitetura clássica, né? Ela vem já de décadas e décadas, sempre se reinventando, mas sempre seguindo essa elegância, essa classe, né? Todos esses detalhes que fazem o projeto ficar mais rico, né? A gente gosta bastante. A não ser que a pessoa esteja disposta também a fazer um projeto por ano e seguir cada tendência, aí tá tudo bem, né? Mas caso contrário, a identidade para ser mantida é melhor apostar no clássico. E se ela quiser fazer um projeto por ano, a gente aceita, você será muito bem-vindo. Haja disposição também, né? Para lidar com a obra todo ano, misericórdia. Exatamente. Alex, e uma curiosidade interessante no seu trabalho, também no trabalho realizado no escritório TTAD, é que vocês colocam nomes nos projetos. Sim. Como vocês definem esses nomes? E tem alguma relação com a arte, com a funcionalidade? Tem. Os nomes que a gente dá para os projetos lá no escritório, tanto de casa como de apartamento, normalmente eles têm toda uma história por trás, eles carregam todo um significado. Tá? Por exemplo, Casa Galgo. A Casa Galgo é de um cliente, é uma casa num terreno, num lote de chácaras, tá? E ele cria galgos. Galgo é aquele cachorrinho de corrida. Eu já ia te perguntar o que era. É aquele cachorrinho elegante, com a perninha fininha e tal. E ele traz esses galgos do mundo inteiro. Ele tem cachorro da Itália, da Ucrânia. Então, ele vive disso. Aliás, uma informação, na Copa do Mundo dos cachorros, o cachorro mais bonito do mundo hoje é o galgo criado pelo Hélio, que é o foco do nosso projeto. Então, a Casa Galgo, ela tem, na estrutura dela, ela tem meio que uma menção à forma do galgo na estrutura da casa. Tá? Um outro exemplo é o apartamento da Gema. O apartamento da Gema, a gente foi contratado para fazer agora, ele tem esse nome porque a cliente mexe com joias, né? E o marido é carioca da Gema. Né? E um outro exemplo é a Casa Alva, relacionada ao alvorecer. Né? É uma cliente que vem de uma história que ela começou o projeto numa situação e aí a vida deu uma reviravolta e ela falou, apesar de tudo isso ter acontecido, vamos continuar com o projeto. Então isso foi meio que um alvorecer novo na vida dela e é a Casa Alva. Caramba, que interessante mesmo, né? Tudo conta uma história. Acredito que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar que dá nome aos projetos. Foi você agora. Então, isso muda um pouco de escritório para escritório. Tem alguns escritórios que denominam as casas, tem alguns que dão números para as casas e tal. A gente gosta dessa história do nome porque, para nós, é uma maneira de dar alma para casa, sabe? Então, essa história do nome, contar a história da pessoa, contar a história da família, faz parte da alma do projeto.
Não, e vira até assunto entre família, né? Ah, é a casa alvo. Aí vai lá e contar a história da casa. É interessante. Esses dias a gente colocou o nome numa casa, Casa Nômades, né? É um casal que rodou o mundo, né? Eles têm uma história de idas e vindas muito grande e hoje eles se estabeleceram em Goiânia, vão construir uma casa, até uma casa clássica, com todo esse material que vocês usam aqui, que é lindo. E a esposa não quis o nome da casa de Nômade. Ela falou, minha casa não vai chamar Nômade, eu não sou mais Nômade. Hoje eu tenho endereço, eu tenho CEP, eu vou ficar aqui. E foi muito legal, a gente já tá pensando num nome novo. Agora é uma nova história. Alex, agora eu queria que você me falasse algum desafio que você teve. Um pedido muito inusitado de algum cliente, algum ponto muito específico, algo que realmente te marcou. Então, eu acho que o que supera todas as histórias até hoje é que minha família é do Sul. A gente foi em 85 para Nova Chavantina, Mato Grosso. Mudou totalmente a vida, né? Minha mãe estava grávida na época. E a gente chegou lá e a gente foi morar numa casa que estava sendo construída, ela tinha sido feita a metade, a outra metade ainda não. E aí minha família foi para lá, moravam meu pai, minha mãe, a gente e os pais da minha mãe. Essa casa, nesse meio do caminho, com uma doença de lavoura, tal, meu pai precisou vender essa casa. E a gente mudou dela tal, e era uma casa boa, espaçosa, tinha quintal, tinha pomar, e a gente viveu boa parte da vida nessa casa. Ela ficou muito tempo fora da nossa família. E há uns 2 anos atrás, meu irmão recomprou essa casa e a gente está tendo o privilégio de fazer um projeto de arquitetura onde era essa casa, né? Então ela traz toda uma história, ela relembra toda uma história de vida. A gente passou bons momentos, momentos difíceis, momentos bons. Todo mundo que tem uma família sabe como é que funciona isso. E hoje a gente está desenvolvendo um projeto para esse local, para tornar uma nova história em cima desse local, desse terreno que a gente tem muito carinho. Alex, eu sei que é bem desafiador, mas para a gente finalizar, eu gostaria que você tentasse definir em algumas palavras o que a arquitetura proporciona na vida das pessoas. Tudo. A arquitetura tem o poder de delinear modo de vida. Você saber traduzir tudo que uma família pede para um projeto de arquitetura, você ter sucesso, você conseguir fazer um projeto de arquitetura que tenha tudo aquilo que a família precisa para ter uma boa vida lá dentro, é o que diferencia de você chamar aquilo de lar ou de coisa. Entendi. E dá até vontade mesmo. A cada episódio eu fico mais ainda com o desejo de fazer um projeto. Falar assim, essa casa foi planejada de acordo com as minhas vontades e com o que a minha família vive. Sim. Esse é o desejo que vai dando de conversar com vocês. Porque realmente a gente vai sentindo isso. Como é bom ter algo planejado, como é bom você colocar a sua personalidade, aquilo que você espera, transformar a casa num lar, né? De você chegar em casa após um dia de trabalho e se sentir acolhida, de falar assim, essa é a casa que eu planejei. É super gratificante. A gente anda recebendo os depoimentos de alguns clientes que já estão morando ou no apartamento ou na casa. E é muito gratificante, é muito emocionante, né? A pessoa começar a mencionar determinado cômodo, determinada conformação de armário, a piscina, o quintal, trazer essa referência para a gente de que está tudo funcionando, que está tudo atendendo, que foi tudo pensado para eles. É assim, é o melhor do nosso trabalho. Eu acho que é o que dá combustível para a gente continuar. Eu imagino, e você falou aí de piscina, a gente está fazendo uma piscina na nossa casa. Sim. E a gente ouve muito, mas quem faz piscina nunca utiliza, usa pouco, é um gasto desnecessário. Aí eu conversando com meu esposo, aí eu falei assim, não é só a questão de ter a piscina, mas é a sensação de você chegar em casa e falar, eu tenho uma casa com piscina. Estar perto d'água, né? É a realização, mesmo que você não vai usar, mas às vezes você sentar e olhar, de você falar, poxa, eu consegui. Porque é a sensação, né? Quando a gente consegue o lar da gente, da forma que você deseja, que você planeja, é a sensação de realização, de você pensar, tá valendo a pena todo esforço. E vamos fazer uma piscina? Vamos. Faça a piscina do jeito que você sempre sonhou, sabe? Nessa hora você não pode
ter concessões. E ela vai te atender muito bem, vocês vão usar, tenho certeza. E eu acho que estar perto da água, sabe, é uma energia boa. Então, acho que todo mundo tem que ter a oportunidade, uma vez na vida, de ficar ali, ter uma água por perto ali, que eu acho que a energia é muito boa. Ah, com certeza. Todo mundo tem que ter na vida a sensação de ter a casa como sempre sonhou. Exatamente. Né? Alex, quero muito te agradecer pela sua participação. Obrigada, né, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Tudo que você trouxe aqui para nós foi de muita riqueza. Sim. Obrigada, muito sucesso na sua carreira, com a sua Amém. esposa, né, que vocês trabalham juntos. E sucesso para o escritório de vocês. Obrigado, Hanna. A gente que agradece. E aí, gostaram do nosso terceiro episódio? Hoje nós falamos sobre como combinar arte e funcionalidade dentro da arquitetura. E no próximo episódio nós vamos falar sobre casas com personalidade. Esse tema também tem muito o que falar, né? Então te espero na próxima quarta às 19 horas aqui no nosso canal no YouTube.